Bom dia, segunda-feira, 8 de abril, título da lição: Cristãos providencialmente preservados. Para a melhor compreensão da importância do que estamos estudando quanto à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., cabe algumas orientações em relação ao capítulo 24 de Mateus, apesar de termos hoje um vídeo um pouco mais longo. Jesus falou da destruição da cidade de Jerusalém, em Mateus 23, 37 ao 39. E em Lucas 19, 41 ao 44, ele repete essa advertência. Ele chega a lamentar, a chorar ao contemplar ao longe a cidade de Jerusalém. Depois, em Mateus 24, nos versos 1 e 2, ele fala da destruição do templo, afirmando que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso deixou os discípulos inquietos e motivou a pergunta que eles fizeram lá em Mateus 24, no verso 3. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus então combinou em sua resposta a essa pergunta dos discípulos a descrição dos acontecimentos relacionados ao fim da nação judaica como povo escolhido com eventos relacionados à sua segunda vinda, ao fim do mundo. E nem sempre podemos traçar a linha divisória entre esses dois eventos. Uma parte importante do que Jesus disse sobre o futuro se aplicava especificamente a acontecimentos que logo teriam que suceder em relação à nação judaica, à cidade de Jerusalém e ao templo. Podemos verificar com segurança que os fatos descritos em Mateus 24, do 15 ao 20, se aplicam, em primeiro lugar, à queda de Jerusalém no ano 70 d.C., sobretudo quando comparamos com o texto paralelo de Lucas, no capítulo 21, dos versos 20 ao 24. Esse terrível episódio da história de Jerusalém foi descrito com detalhes por Flávio Joséfo, historiador judeu, como citado no comentário de ontem. Vamos aos fatos. Sérgio Galo, general romano, ele com seu exército sitiou, cercou a cidade de Jerusalém no ano 66 d.C. Só que em um movimento inesperado, quando seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. E os exércitos judeus, a força judaica de resistência, perseguiu então aquele segmento do exército romano e obtiveram uma grande vitória naquela ocasião. E com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém, aqueles que estavam atentos às advertências dadas por seu mestre antes de ter morrido, eles fugiram para a cidade de Pela, na Pérea, além do Rio Jordão. E diz lá no livro Grande Conflito, na página 23, o sinal prometido fora dado aos cristãos que aguardavam. E agora todos tiveram oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus, nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. E após esse erro estratégico de Sérgio Galo, Vespasiano e seu filho Tito assumiram então o cerco de Jerusalém. Com a morte de Nero no ano 68 d.C., Vespasiano, candidato eventual ao trono, vai para Roma, assumir o império, e o cerco da cidade fica aos cuidados do seu filho Tito, que invade Jerusalém no ano 70 d.C., ocasionando ali a morte de cerca de 1.100.000 judeus, como registrado por Flávio Joséfo. Há uma citação no livro Grande Conflito, na página 38, que nos dá as razões do porquê estamos estudando esse episódio lá de Jerusalém, que muitos podem se questionar, mas o que isso tem a ver com o Grande Conflito? Diz assim: acautelem-se os homens, para que não aconteça negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final, e lhes deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações. Os que contemplam esses prenúncios de sua vinda
devem saber que está próximo às portas. O que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Questão número 3. Salmo 46, 1 e Isaías 41, 10. Esse texto nos garante que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E Ele vai providenciar sempre um escape, uma proteção para seus filhos fiéis. E questão número 4. Até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram e até morram como mártires pela causa de Cristo. Esse fato contradiz a ideia da proteção de Deus? Hebreus 11, 35 e 38 e Apocalipse 2, 10, textos que nos convidam a sermos fiéis até a morte. Grande conflito, página 32 diz: os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos. Com a aparente derrota, eles venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. Como testificado por Tertuliano de Cartago, que viveu no segundo século depois de Cristo, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.